Obrigado. Eu sempre acreditei nessas coisas. Presta atenção. Uma vez eu estava numa igreja lá no Brás, numa convenção, e um pastor que ia trazer a mensagem, o testemunho, ele chegou atrasado. Ele chegou 2 horas da tarde. Quando chegou lá, o pastor perguntou para ele assim, falou assim para ele, na frente de todos os obreiros: você não vai pecar, porque você não cumpre o seu horário. Ele pegou e ficou quieto. E o irmão desse pastor falou assim para ele assim: vamos perguntar para ele por que ele chegou a esse horário? Presta atenção, irmãos. Vamos perguntar para ele por que ele chegou a esse horário. Esse irmão, ele era um padre, e ele se converteu ao evangelho e virou pastor. Ele vinha vindo na marginal, e o carro dele era um Escort, e deu um problema no Escort, irmão Geraldo, que ficou lá na ponte do Limão lá. Aquele carro não ia nem para frente nem para trás. Sabe o que o irmão fez? Largou o carro lá e taca de trás. Mediante essa explicação, o pastor perguntou para ele: que carro que é o seu? Ele falou: Escort. Em frente à igreja tinha uma loja de automóveis. Sabe aquelas lojas de automóveis novas? Tudo carro zerado. O pastor falou assim: então nós vamos comprar um carro agora para você. Agora. Aí começou a oferta. Uns falavam assim: eu dou 1.000, outros dou 2.000. Aí o pastorzão falou assim: eu dou 3. Aí o irmão dele lá do Rio de Janeiro falou assim: eu dou 5. Aí ele não aceitou: não, eu dou 8. Aí o irmão dele: eu dou 10. Tá, aí ele disse: não, o prazo não pode ficar para trás. Eu dou 15, tá? Aí apareceu o pastor aqui, seu Caetano. Ele falou assim: eu dou 20. E foi indo. Assim, eu sei que a oferta deu 34 mil reais. O carro naquela época, Leandro, valia 22 mil reais. Um carro sério. Aí chamou o vendedor lá, ele deu dinheiro para ele. Disse: ó, esse aqui, ó, é para pagar o carro à vista, já sair com um seguro e tudo. Porque carro novo tem que comprar com seguro, né, irmão? Não é nem doido isso aí, sem seguro, né? Eu falei assim: sai, comprou o carro. E ele falou assim: e o restante da oferta? Eu falei: não, o restante não, tá? A oferta que ficou, aí eu falei assim: você vai para a sua casa e vai levar essa parte aqui, e vai levar, e vai chegar lá, compra um presente para sua mulher, um presente para suas crianças, e chega lá cheio de alegria para a glória de Deus. Você pensa que é só isso? Pastor Deir, eu vou contar isso para fortalecer a fé dos irmãos. Nós estávamos nessa mesma convenção, e tinha um irmão, pastor, que ele veio da África. Ele arrumou um terreno lá na África, mas tinha o terreno do lado. Os muçulmanos tinham um terreno do lado, e todas as vezes que ia fazer o culto na igreja, os muçulmanos ficavam atacando os irmãos, e precisava construir um muro no terreno. O irmão levantou a quantia, pastor, era 120 mil reais para construir um muro. Esse irmão foi no estado do Rio de Janeiro. Quando chegou lá, pastor, tinha umas 100 pessoas assim sentadas, todo mundo aguardando uma oportunidade, o pastorzão chegar lá e falar assim: olha, você vem aqui dar o seu testemunho. Os missionários sentam nas cadeiras e ficam esperando ele apontar alguém para ir dar o testemunho. Esse irmão chegou lá, pastor, primeira vez que ele foi lá. Aí ele comentou com o irmão, falou assim: não adianta não, aqui é muito difícil ele chamar, ainda mais que você não é conhecido, tá? Mas o irmão falou assim: não, mas eu sou conhecido de Deus. Mas o irmão não levou muito em conta não. Gente, incrédulo é uma desgrama, ele não leva as coisas a sério. Esse irmão ficou sentadinho lá. Quando chegou na hora, o pastor cantou o hino.
Aí o pastor pediu assim: esse irmão missionário, levanta aí. O irmão pegou e ficou em pé. Quem ele chamou, irmão? O irmão que era conhecido de Deus. Pegou e falou: vem aqui, ó, você tem 10 minutos para contar o testemunho. Ele sabiamente resumiu o tempo, falou o tempo que ele estava lá no trabalho e o que estava acontecendo, a afronta que estava acontecendo aonde ele estava. E precisava construir um muro, 120 mil reais. Pensa, convenção em São Paulo, aqui no mês de fevereiro, aqui no Brás. O pastor pegou e trouxe esse irmão, contou a situação dele e falou assim: vamos tirar uma oferta. Quanto que era o valor do muro, irmãos? 120 mil. E começa. Os pastores presidentes dos campos, todo mundo ofertou. E a oferta do lado, uns falavam assim: eu dou meu carro de 50 mil, de 100 mil reais. E foi, quando chegou lá, 280 mil reais na oferta. Aleluia. Foi lá, deu dinheiro para o irmão construir o muro, falou, deu 40 mil reais para ele, assim: olha, esses 40 mil reais aqui é para você voltar lá para a África, mas não voltar com a mão vazia. Leva o presente dos seus filhos, leva o presente da sua esposa. Sempre você deve honrar a sua família em nome do Senhor Jesus. E assim Deus abençoou, a obra foi feita, o trabalho, e o nome do Senhor Deus foi glorificado. Está entendendo, irmãos? O que eu quero dizer com isso? É por isso que sempre quando eu vou falar aqui de oferta, eu falo, a questão não está no valor, a questão está em você poder se envolver, se participar, e Deus vai ser glorificado através da tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Todo mundo pergunta assim, né? Quem já viu Jesus aqui? Não, porque eu estou falando assim, o jeito dele, o aspecto. Você conhece ele assim? A Igreja Católica, ela apresenta aquele Jesus, né, pastor dele? Aquele homem com os olhos verdes, né? Não é assim? Os cabelos longos, né? O olhar forte. Todo mundo fica perguntando assim: como será que é Jesus? O Apocalipse, ele responde, ele dá as características de como ele é. João, quando escreveu esse livro chamado Livro da Revelação, ele foi lançado na ilha de Patmos, foi preso lá, foi exilado lá pelos romanos, que não queriam aceitar nem a palavra e nem o testemunho dele. Aí eles falaram assim: olha, uma forma de a gente calar esse homem é colocando ele numa ilha, isolando ele. Mas é o plano de Deus. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Tem hora que a gente parece que está isolado, parece que estamos sozinhos, mas Deus está contigo nessa noite, para a glória de Deus. João foi lançado naquele lugar, e o Apocalipse capítulo 1, ele descreve o que aconteceu com João. Ele fala assim, ó: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Aí fala assim: ele enviou um anjo para apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E ele começa a falar: olha, feliz é aquele que lê. Amém, irmãos? Feliz é aquele que lê.
Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia. Felizes aqueles que, o quê? A sua mensagem e obedece o que ela diz, pois o tempo está próximo. Aí ele começa a relatar: eu, João, escrevo as 7 igrejas na província da Ásia. Aí ele cumprimenta: graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante desse seu trono. E diz Jesus Cristo: Ele é a testemunha fiel dessas coisas. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Não, talvez você não ouviu. Ele é o primeiro a ressuscitar dos mortos. E o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja aquele que nos ama. Irmão, está vendo? Toda glória seja para aquele que nos ama. Amém? Toda glória seja ao nosso Deus aqui nessa noite. Toda glória seja ao Senhor que nos libertou dos nossos pecados. Amém, irmãos? Toda glória seja ao Senhor que nos libertou dos nossos pecados e por meio do seu sangue nos salvou para a glória de Deus. Aí o que ele fez de nós? Eu vou falar assim: olha, eu vou tirar essas pessoas do lamaçal do pecado e vou fazer eles reino e sacerdotes para Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aí João começa a declarar assim: ó, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até aqueles que o transpassaram. Em outras palavras, ele vai voltar. Glória a Deus. Todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Glória a Deus. Aí o Senhor que se apresentou a João, ele fala assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus: eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. E João, depois que recebeu essa palavra, ele começou a falar: olha, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava ensinado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Amém? Lembra que eu falei para você? Ele estava lá por causa do testemunho e porque ele era pregador da palavra. Aí fala assim, ó: era o dia do Senhor e ele foi tomado pelo Espírito de repente. De repente, uma presta atenção. De repente, ele saiu do corpo dele, do espírito dele. Ele foi tomado. E ele estava assim, ó. De repente ele ouviu atrás dele uma forte voz, como uma voz de trombeta. E a voz dizia para ele assim, ó: num livro tudo que você vê, envia 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Glória a Deus. Aí ele teve a coragem de fazer, sabe o quê? Eu vou virar para ver quem está falando comigo. Quando me voltei para ver quem falava comigo, ele viu, ele teve uma visão, sabe, Célio, de 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro. Em pé entre eles,
havia alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. Ó, Glória a Deus, aleluia. a cabeça dele, os cabelos eram brancos como a lã e a neve. É que o Renato Carneiro não está aqui. Renato Carneiro, esses tempos aí, ele foi lá para Portugal e lá neva muito. Eu nunca vi a neve. Você já viu a neve? Nunca vi ela assim, de frente assim. Mas fala assim que a brancura é coisa impressionante. E fala dos cabelos dele, branco como a lã e a neve. E os olhos dele, que cor que eram os olhos dele? Os olhos dele como chama de fogo. Glória a Deus. Os pés. Os pés dele, Jonas, eram como o bronze polido. Sabe quando você usa não é a maquita, na lixadeira, né, o Jonas? Dependendo do que você vai lixar, ele sai aquelas faíscas assim, olha. Aquelas faíscas assim, olha, de cor de bronze polido, refinado como numa fornalha. E a voz dele ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita dele, ele tinha quantas estrelas? 7. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A face brilhava como o sol em todo resplendor. Aleluia. É por isso que fala que na Nova Jerusalém, irmão Gil, lá não vai precisar nem da lua e nem do sol, porque a glória do Senhor ilumina toda a cidade. Aí João, quando ele viu essa visão, Leone, ele caiu sobre os pés como um morto. E ele, porém, colocou a mão à direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Pode ser não. Peraí. Ainda tem mais 2. Aí ele fala assim, olha, e falou para João: eu sou aquele que vive e estive morto. Quero dizer que hoje aqui, nós estamos celebrando aqui o nome de um Deus vivo aqui nessa noite. Eu sou aquele que vive e estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Aí ele declarou: eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Amém, irmãos? Portanto, escreve o que viste, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Presta atenção agora. O significado do mistério das 7 estrelas. Lembra que ele tinha na mão 7 estrelas? Na mão direita dele? E dos 7 candeeiros de ouro? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os pastores da igreja. A sua vida, pastor Deir, está na mão de Deus aqui nessa noite, em nome de Jesus. As 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Em outras palavras, o Senhor é aquele que passa no meio da sua igreja nessa noite. E muitas vezes Ele passa no meio da sua igreja, nós não conseguimos ver, mas Deus está operando maravilha. Deus está curando nessa noite, Deus está libertando, Deus está tocando na tua saúde aqui nessa noite. Receba essa palavra da parte de Deus nessa noite. Meu Deus, quero
importante. Poderoso Senhor. Ele nos ama. Amém. Jesus. Ele nos ama. No verso 5 fala: Ele nos ama e com seu sangue Ele nos comprou. É o sangue dele que está representado aqui hoje nessa Santa Ceia. É o sangue de Jesus, aleluia, que tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele nos ama. Coloca João 3,16 aí, por favor. Ele nos ama. Está escrito aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero profetizar que nessa noite você não vai perecer. Receba esta palavra da parte de Deus. A tua família não vai perecer, porque o Senhor tem cuidado da tua vida nessa noite. Para que a todo aquele que nele crê não pereça. A gente não perece por quê? Porque Ele nos ama. Segunda coisa que Ele fez, Ele nos libertou. Em outras palavras, sabe o que Ele fez? Ele nos libertou do império das trevas, irmãos. O diabo tinha sua alma presa, sua vida presa, mas Deus, Ele te libertou. Você está livre aqui nessa noite, livre para adorar, livre para glorificar, livre para exaltar a Deus nessa noite, pelo sangue de Jesus, aleluia. Pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, Glória a Deus. porque a tua vida hoje é escondida em Cristo. Amém. A palavra de Deus fala que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Coloca 1 Pedro capítulo 1, verso 17 ao 25 aí, irmã, rapidinho para a gente ler. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler junto, irmãos. Lembre-se que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele os julgará de acordo com as suas Ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Amém? O temor de Deus é o princípio da sabedoria aqui nessa noite. Irmãos, olha, sabe o que quer dizer essa palavra? Nós não podemos ser ignorantes, irmão. O tempo que nos resta aqui nessa vida, vivamos como homens e mulheres de Deus para a glória do Senhor. 18, irmão. Pois vocês, vamos ler junto? Pois vocês sabem que o resgate para salvar o estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor. 19. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, que sem pecado e sem mancha para a glória de Deus. Você foi pago um alto preço pela tua vida. Verso 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nesses últimos tempos Ele foi revelado por causa de vocês. Amém, irmãos? Irmãos, nós temos a revelação. O Senhor Jesus está no nosso meio aqui nessa noite, irmão. Deus, repreenda essa tristeza do teu coração aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus encha a tua alma de alegria aqui nesse lugar. Agora, como vamos lá? Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositaram a sua fé, a esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. O nosso Cristo, Ele ressuscitou, aleluia. Vamos continuar. Uma vez que vocês foram purificados, tem purificados aqui nessa noite? Uma vez que vocês foram purificados pelo quê? Pelo sangue de Jesus aqui nessa noite. Uma vez que vocês foram purificados dos seus pecados, quando obedeceram a verdade, tem
definiram como alvo agora o amor fraternal, viver em comunhão, louvar a Deus pela vida do irmão que está do teu lado, a alegria de ter a pessoa do teu lado. Ai, sem fingimento. Nós não precisamos fingir na igreja, nós precisamos ser verdadeiros para a glória de Deus. Amem uns aos outros com sinceridade de todo o coração. Calma, já está acabando. 23, vamos lá. Pois vocês nasceram de novo. Vamos ver juntos, vamos lá. Pois vocês nasceram de novo. Não declare isso aqui nessa noite, irmão. Pois vocês nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre. Uma vida que vai durar para sempre. Você não será destruído. Deus, Ele é o guarda da tua vida nessa noite. Uma vida que vai durar para sempre, porque vem da eterna e viva a palavra de Deus. Vamos lá, 24. Vamos lá junto, vai. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham. Espera aí, não põe 25 ainda não, volta lá. Sabe o que quer dizer isso aí? Você está pensando que um dia eu não fui uma pessoa assim, mais benquista, bonito? Um dia eu fui, mas eu envelheci. O envelhecimento vem as rugas, vem o cansaço, a força já não é mais a mesma. A beleza então nem se fala. Misericórdia. Hoje eu olho no espelho, lá onde eu trabalho, os companheiros de trabalho falam assim, ô velhinho, eu falei assim, meu Deus, eu tô ruim, mas é tão bonito, eu olho no espelho assim, eu não consigo ver esse velhinho que eles falam, sabe? Porque eu consigo ver Deus na minha vida para a glória do Senhor. Sabe por que o tempo está passando? Mas a alegria do Senhor é a nossa força nessa noite. Mas olha, a beleza vai embora, a vaidade acaba. 25. Vamos ler junto, vamos lá. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. Amém, irmãos? Tudo vai passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. Em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus pela palavra nessa noite, irmãos. Eita maravilha! Que bênção, Paulo. Nós somos resgatados. Eita, meu Deus, nós fomos resgatados. O diabo tinha minha alma presa. Hoje a minha alma é de Cristo nessa noite. Fomos resgatados. Obrigado, querido. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Brincadeira. Aqui um negócio aqui, esqueci de marcar. Nós temos a nossa mente purificada. Amém. Nossa mente purificada. Não, eu acho que a mente purificada. O Senhor purificou a minha mente. Tá? Ele purificou a minha mente. Ele purificou a tua mente. Espera aí que eu esqueci. Você quer ver uma coisa? Ó. Mente purificada. Coloca aí. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Tá? Pastor aí, mais uns minutinhos. Aguenta aí. Tá? Hebreus capítulo 9. Verso 11. Vai lá. Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presente. Amém? Todos os benefícios que você recebe vêm da parte de Deus aqui nessa noite. Sabe por que você tem saúde? Porque vem de Cristo. Sabe por que você tem família? Porque Cristo te deu para a glória do Senhor. Ele entrou naquele tabernáculo maior, que mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Onde trouxe? Com seu próprio sangue.
e não com sangue de bode ou de bezerro, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu eterna redenção. Aleluia! Coloca o 13. Se portanto com sangue de bode, de bezerro e cinza, se de uma novilha purificava o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem com o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para adorarmos o Deus vivo. Pois pelo poder do Espírito eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito para a glória de Deus. Tenha a tua consciência purificada aqui nessa noite pelo sangue de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. E finalizo a terceira coisa: nós somos chamados para andarmos na luz. Não só identificar a luz, mas para que a gente ande na luz. Coloca Epístola de 1 João, capítulo 1, e o verso de número 7. Finalizo aqui. Vamos ler junto? Vamos lá? Mas se vivemos na luz. Não, vamos fazer um coro bem abençoado. Vamos lá? Declara isso aqui nessa noite. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Receba a purificação aqui nessa noite, amém? Para a glória do Senhor. Então a luz de Deus é tão poderosa que ela faça as trevas da nossa vida, e a gente tem esse direito de andarmos aqui em comunhão para a glória do Senhor, amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Recebe essa palavra da parte de Deus, e o nosso Senhor, esse Jesus poderoso, qualquer dia, quando tiver mais tempo, eu falo do capítulo de número 2, a carta que ele escreveu às igrejas. Tem uma carta que ele fala assim, ao que vencer, eu darei uma pedrinha branca com um novo nome. Aleluia! Outra fala assim, ao que vencer, eu vou te dar vestes brancas. E ele fala assim, e andarão comigo de branco. Não é mole uma coisa dessa? Tá? Meu Deus, coisa maravilhosa, irmão. Irmão, a vida espiritual é uma luta mesmo. Não desanima. O Senhor Deus é aquele que te defende aqui nessa noite para nós. Fiquemos em pé, pastor Dei com a palavra.